Olá, boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo essa palestra, que eu nem considero muito uma palestra, eu considero muito mais uma conversa. Me apresentando, então, meu nome é Carolina Corvecei dos Reis, eu sou estudante de medicina da UFRJ, atualmente no oitavo período e cursando medicina aqui no Rio de Janeiro. É, e esse trabalho é fruto de uma longa pesquisa que foi feita com muito carinho, muita dedicação por mim, pela minha colega Paloma Pilar dos Santos Ramos, pela minha também colega Carolina Daré, Stimen, e pelo nosso orientador, que é professor da UFRJ e também médico psiquiatra, Joelson Tavares Rodrigues. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao Cobi7 por essa, assim, eu não consigo nem muito quantificar o quanto eu me sinto honrada, né, por esse convite, assim, extraordinário de estar aqui, podendo conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema que eu amo tanto. E também queria convidar a todos para esse diálogo, que é uma construção aberta. Então, sintam-se muito bem-vindos, assim, a fazerem sugestões, a mandarem, pensamentos também, apontamentos, enfim, acrescentarem. Eu vou deixar meu e-mail no final da apresentação. Então, sintam-se muito à vontade, assim, mais do que à vontade, sintam-se realmente convidados, a fazer essa troca, que é uma coisa muito importante pra gente, né. Então, bom, o nosso trabalho é intitulado Se cada um pudesse ser alojado em entidades separadas, a vida se veria livre de tudo que é insuportável. Uma abordagem fenomenológica e existencialista na interseção entre a medicina e a filosofia. Eu espero muito que vocês gostem e convido a todos vocês a viajarem um pouquinho com a gente agora sobre essa interface maravilhosa que é da medicina juntamente com a filosofia, para poder acolher cada vez mais e melhor os nossos pacientes, sobretudo os nossos pacientes em terapia psiquiátrica. Então, vamos começar. Bom, falando um pouquinho agora sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é baseado na obra de Heidegger. E segundo Heidegger, na perspectiva fenomenológica, nós somos desprovidos de uma determinação originária. Não somos nada a priori, e por isso estamos sempre no âmbito da abertura. Assim, a imprescindibilidade do entendimento da dor, em suas múltiplas formas, configura-se como um potente instrumento para a construção de uma relação médico-paciente eficiente e empática, promovendo cuidado e acolhimento. Bom, de uma maneira geral, então, falando um pouquinho sobre essa fundamentação teórica em Heidegger. Heidegger é um filósofo alemão que vai trazer consigo um pouco do conceito do Dasein, que nós vamos abordar mais para frente durante essa apresentação. Mas, de uma maneira geral, o Dasein, ele significa que nós somos durante um tempo. Então, até essa obra muito famosa, O Ser e o Tempo, trata especificamente sobre essa relação do indivíduo com o tempo que o cerca, e do tempo e o espaço e das relações, e que ele, por si só, é uma construção. Nesse sentido, ele é sempre um aberto. Então, Heidegger ele se contrapõe, por exemplo, com uma ideia de predestinação, com uma ideia de que nós já nascemos predestinados a um destino futuro que nos aguarda e que nós apenas estamos cumprindo esse papel que já foi designado antes do nosso nascimento aqui na Terra. Na verdade, ele pensa que o ser humano é realmente um aberto. Então, nesse sentido, ele é uma abertura para todas as experiências que estão por vir, para as múltiplas trocas, que ele pode fazer com o seu meio e com outros indivíduos. E dessa maneira, é importante estimular essa abertura. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, nos nossos próximos slides. Bom, então falando um pouquinho mais sobre o nosso objetivo,
O objetivo da nossa iniciação científica foi apresentar a possibilidade da compreensão de diversas angústias humanas sob a perspectiva da psiquiatria, com base na fenomenologia e no existencialismo. Então, dessa forma, o debate acerca da substancialidade do ser, da objetivação, da realidade, vai abrir a possibilidade de ampliação dos horizontes acerca do sofrimento humano, da questão intrínseca ao fazer médico. Dessa forma, nós temos aqui uma importante sinalização. O paciente, quando ele chega para nós, na grande maioria das vezes, ele vem trazendo uma bagagem de sofrimento. Seja esse sofrimento decorrente de uma doença, de substrato orgânico visível, seja ela decorrente de um adoecimento psíquico interno. É muito importante que o médico ele não se furte a observar o seu paciente como um todo e a compreender esse sofrimento. Então, para que haja realmente a construção de um vínculo, de uma relação empática, é importante que haja essa percepção do ser humano perante o médico. E a observação e o acolhimento desse sofrimento e dessa angústia. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos tratar, durante essa apresentação. Então, falando um pouquinho sobre a metodologia do nosso trabalho, o nosso trabalho ele foi constituído por alunos do curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que participavam da orientação, científica do professor Joelson Tavares. E como se dava essa orientação? Então, nós temos um grupo de estudo que acontece pelo menos uma vez por semana, no qual nós debatemos grandes obras da filosofia e da psiquiatria à luz da clínica médica. Então, o professor Gelson sempre trazendo muitos dos exemplos dos atendimentos, que ele já realizara, e também com alguns convidados, nós fomos debatendo e construindo esse conhecimento à luz também de diversas obras que foram discutidas e lidas pelos alunos. Então, como alguns exemplos aqui, eu trouxe livros do filósofo Heidegger, Martin Heidegger, e também um próprio texto, né, que foi redigido pelo nosso orientador, que se intitula Sofrimento Psíquico no Contemporâneo. Além também, dos livros Seminários de Zollikov, esse de Martin Heidegger, Existential Foundations of Medicine and Psychology, do Medan Boas, e também, textos do Dr. Yalow, como, por exemplo, o livro em tradução livre em português, intitulado Carrasco do Amor, sobre o qual nós vamos conversar mais um pouquinho ao longo dessa apresentação. Até eu trouxe no finalzinho, o último capítulo do livro, que é o capítulo 10, que a gente vai abordar um pouquinho mais sobre ele, tentar destrinchar um pouquinho sobre as considerações que o Dr. Yalow fez, à luz também, da filosofia fenomenológica. Então vamos lá. Bom, falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, já que discorremos um pouquinho sobre, como que se davam esses encontros e a dinâmica deles, o nosso objetivo era compreender sobre os aspectos da ansiedade e das angústias humanas que assolam a contemporaneidade, como que, poderíamos introduzir a perspectiva fenomenológica e existencialista para trazer luz à conexão da psiquiatria com a filosofia, em prol de uma melhor prática clínica ao nosso paciente. Então, de uma forma geral, os encontros semanais, eles foram realizados, da maioria das vezes de maneira remota, até devido à pandemia da Covid-19, então nós tínhamos essa restrição e para continuar o nosso grupo de estudos acabamos migrando para a plataforma Zoom. E os debates que ocorriam sobre essas leituras, sobre os contextos clínicos, aconteciam sempre com a supervisão de um nosso professor, orientador, doutor Gerson Tavares. Bom,
falando um pouquinho sobre os resultados que nós esperávamos com esse trabalho, nós esperávamos compreender um pouco mais sobre os aspectos da substancialidade humana, ou também da falta dela, e a forma que esses conceitos se relacionam com a ansiedade, medo, culpa e arrependimento, que são sentimentos tão proeminentes do ser humano e ainda mais presentes na contemporaneidade. Isso tudo sob uma visão da fenomenologia. E, além disso, foi possível também analisar sobre a possibilidade do terapeuta suspender, a priori, o que ele pensa que sabe sobre o paciente e considerá-lo como sujeito a partir da sua forma de se expressar no mundo, abandonando a mera classificação da doença, a fim de não influenciar e não limitar de maneira subjetiva a análise de um quadro clínico, conforme a visão da design análise de Boyle. Bom, então, falando um pouquinho mais, sobre esse trechinho, eh, para nós era muito importante que ficasse, proeminente o fato de que, como já foi discorrido anteriormente, o paciente ele chega procurando sempre, o médico, devido a uma queixa. Então essa queixa ela é embutida de sofrimento, de angústia, de medo, de culpa, e tudo isso é muito importante que seja percebido pelo terapeuta, a fim de que se consubstancie uma relação realmente respeitosa e vinculativa entre ambos. E que, nesse sentido, para que seja construída essa relação e que o paciente ele realmente possa se apropriar do momento da terapia, possa construir um vínculo, possa se sentir confortável para poder falar e dar seus passos, dentro desse ambiente, singular em que ele vai se descobrindo como sujeito e desvelando diversas camadas dentro dele mesmo, é muito importante que o terapeuta também se furte um pouco dessa própria subjetividade, mas com relação a preceitos pré-estabelecidos. Isso quer dizer que é muito importante que o terapeuta ele fique sempre fazendo o exercício de ver aquele paciente à frente dele como um ser em aberto. Então, muitas vezes, dentro da prática médica, sobretudo da clínica médica no geral, nós precisamos adotar uma postura investigativa no sentido semiológico de observar aquele paciente, olhar para ele e já ir categorizando, de diversas formas o que potencialmente ele poderia ter. Então, por exemplo, se uma pessoa, chega pra gente, assim, com icterícia, se queixando, de sintomas gástricos, acolia, por exemplo, entre outras manifestações, nós podemos já, assim, pensar em encaminhar o nosso raciocínio clínico para, por exemplo, um problema hepático. Contudo, no quesito da abordagem da design analysis, a gente propõe algo um pouco diferente. Então, embora todo esse contexto semiológico seja de fundamental importância, a gente propõe, que, nesse sentido, o terapeuta, ele tente suspender um pouco todos esses pensamentos preliminares que vêm na cabeça dele decorrente de tantos anos de estudo, para que ele tente perceber o paciente como um ser em aberto que está na frente dele. Então, para que ele não crie, de uma maneira precipitada certas concepções que podem, no final das contas, se interpor e serem verdadeiras barreiras entre o paciente e o seu sofrimento, a sua questão e o próprio terapeuta. Ou seja, que ele não crie preconcepções acerca daquele ser que está na frente dele, para que ele não, se auto, eh, crie o próprio crie
e formule a própria hipótese e já decorrente dela o próprio diagnóstico, sem muitas vezes antes escutar o que o paciente realmente tem a dizer. Então, nessa vinculação no contexto da psicoterapia, da design-análise, é muito importante que a gente mantenha o foco no paciente e no ser que está ali, de frente para nós. Então, acho que ficar um pouquinho mais claro no decorrer dessa apresentação. E, bom, falando um pouco sobre esse aspecto, né, é importante que ele traz a responsabilidade de nós nos tornarmos um algo. Então, ser um aberto, né, por exemplo, como a gente estava falando um pouco, mais lá atrás, isso traz consigo a responsabilidade imitante do indivíduo de querer se tornar algo. E esse movimento, ele dá a possibilidade à existência do medo, da culpa e do arrependimento. Uma vez que nós, né, temos então o aberto, qual será o nosso propósito? O que gostaríamos de nos tornar? E isso tudo gera muita angústia, porque são reflexões importantes e que têm tantos abertos e tantas possibilidades que acaba fomentando o medo existencial. Então, dessa maneira, a design-análise, ela objetiva a necessidade de o terapeuta se abster de pressupostos que podem ser barreiras para a compreensão da existência como ela é. E, além disso, o aspecto do sofrimento psiquiátrico, ele acaba sendo desvelado muito bem em algumas obras literárias, como, por exemplo, A Morte de Ivan Lins e até mesmo Hamlet, que são obras transcendentais por explicitarem o íntimo do ser humano pela arte. E dessa maneira, através da arte, desvelando sobre diversas perspectivas a possibilidade da conexão através da palavra. Então, isso é uma coisa muito interessante. A arte, muitas vezes, ela propicia de ver o que de outras formas seria muito difícil ou até mesmo quase impossível de ser manifestado. Então, ali, através de um personagem, através de uma história, a gente consegue desvelar as relações humanas por colocar em um terceiro sentimentos que estão dentro de nós, mas que por diversas maneiras são muito difíceis de serem afetados, por conta das nossas próprias barreiras psíquicas, por conta de barreiras que são interpostas a nós por convenções sociais, ou por conta de próprios freios psíquicos que nós colocamos em nós mesmos, ou que nós nem sabemos que foram colocados em nós mesmos através do nosso inconsciente. Então, a literatura, a arte, a cinematografia tem um papel muito importante em trazer um pouco de luz também a essas reflexões. E por isso são objetos assim, indispensáveis para quem está buscando fazer essa reflexão mais interna. Então, nesse sentido, é muito importante que o médico explore e desenvolva essas habilidades, à luz da fenomenologia heideggeriana, para que haja uma promoção de uma relação médico-paciente verdadeiramente empática e harmoniosa, em que verdadeiramente tenha empatia um pelo outro, porque assim nós vamos poder propiciar um vínculo, um espaço singular em que o paciente ele realmente tenha a condição e também a confiança de poder se expressar, para poder ir se desvelando, chegando muitas vezes perto, do seu inconsciente, que o médico o ajude a trilhar esse caminho, de terapia, de busca e de reconciliação consigo mesmo, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, como eu já havia falado um pouco sobre, a formação médica, ela necessariamente deveria abarcar a compreensão holística do ser humano, de uma forma a promover o diálogo entre a fenomenologia, o existencialismo e a psiquiatria. Assim, os acadêmicos eles poderiam desenvolver relações mais harmônicas, autônomas, acolhedoras e empáticas com seus pacientes,
reconhecendo a singularidade de cada indivíduo e proporcionando um cuidado verdadeiramente humanizado, e não um cuidado automatizado, um cuidado que é apenas focado numa queixa, sem observar o todo, sem observar a singularidade do paciente e que muitas vezes entender que ele traz por trás de uma queixa principal, que vem pra gente em um primeiro momento, muitas outras queixas e muitas outras reflexões. E que muitas vezes o que é dito, na verdade, não é tão importante quanto o que é subentendido ou quanto o que é não dito. E esse não dito, essa interdição, que muitas vezes é o cerne da questão, só vai conseguir vir à tona se tiver realmente um entendimento, uma empatia, um acolhimento e um atendimento verdadeiramente preocupado com o ser humano que está ali na frente. Então, acho que a mensagem principal, assim, de tudo que eu estou falando aqui, que eu sei que pode ser muita informação, mas a mensagem principal é verdadeiramente oferecer um cuidado humanizado, um cuidado centrado no paciente, um cuidado que consiga abarcar todo o aspecto holístico daquela pessoa, que realmente consiga observar aquele indivíduo e observar não apenas o que é dito, mas ir explorando a ponto de conseguir quebrar barreiras e realmente chegar a um ponto tal de vínculo em que o paciente se sinta confortável de se abrir e confortável para criar um ambiente onde ele possa se expressar e nesse meio, né, de se expressar e criar uma situação de autonomia, e ele consiga cada vez mais ter coragem para acessar realmente, eh, as suas as suas angústias, os seus medos, e que isso seja trabalhado em conjunto com o profissional. Então, tudo isso que eu falei pode ter ficado um pouco etéreo, e eu sei que para quem nunca teve contato com a abordagem fenomenológica e existencialista, ainda mais aplicada a um contexto psiquiátrico, isso pode parecer, algo muito viajado, né, como a gente pode dizer na gíria. Então, por conta disso, eu trouxe, um pouquinho sobre um dos meus livros prediletos, que é O Carrasco do Amor, que é um livro do Dr. Yalow, que também é um médico psiquiatra, mas é um médico psiquiatra estadunidense, que escreve muito à luz da fenomenologia heideggeriana. Então eu queria propor um pouco com vocês, que vocês participem dessa viagem, e que venham aqui construir um pouquinho sobre o entendimento desse último capítulo do livro, que é o capítulo 10, que trata do sonhador. E vai ajudar um pouquinho a gente a conseguir distanciar tudo isso de teoria que eu já falei. E mais uma vez, eu me coloco mais do que à disposição, assim, se alguém tiver ficado com alguma dúvida, quiser complementar alguma coisa, enfim, eu tô mais do que à disposição, eu vou inclusive adorar essa troca. Mas falando um pouquinho sobre o que seria esse capítulo do livro. Bom, então, de uma maneira geral, o capítulo começa com um personagem, que chega pra gente como indicado como um paciente, o Martin. E quais são as queixas dele? Bom, ele é um contador, que está se aposentando e de há 3 meses ele começa a ter uma enxaqueca, assim, como nunca antes, e que tem apresentado com ela diversas limitações funcionais ao seu dia a dia. Ele procurou um neurologista, que tentou tratar de diversas maneiras, com vários medicamentos, e que não obteve êxito, e que por isso encaminhou para o doutor Yalow. E ele traz pra gente, logo nessa primeira consulta, algumas características muito interessantes. Então, ele descreve pra gente esse paciente como um homem careca com óculos redondos, bem afeiçoados e com olhos de coruja, ou seja, ele não pisca nunca, ele sempre está muito atento ao que está acontecendo. E logo nessa primeira consulta, ele traz pra gente um mapa que ele mesmo desenvolveu
E ele fala que ele é um contador muito experiente e que por isso ele tem um grande dom, de grafia e também para fazer grandes análises, e por isso ele fez um mapa muito grande em que ele colocava, uma correlação entre as suas enxaquecas e as suas relações sexuais mal-sucedidas. E isso é muito interessante porque ao longo desse mapa que ele traz como construção já nessa primeira consulta, ele fala: "Olha, doutor, aqui está, eu consigo perceber claramente que eu tenho uma enxaqueca logo depois que eu tenho uma relação sexual mal-sucedida, e que esses eventos claramente eles estão se sucedendo, segundo a visão dele". E nesse sentido, assim, no primeiro momento, o Yalom, ele fica tentando voltar, assim, pra uma questão mais proeminente, porque essa foi a queixa que o paciente trouxe. Isso foi o que o paciente disse, mas, ele, com toda a sua experiência, ele está muito mais interessado pegando essa queixa, pegando esse sofrimento, em realmente ver o cerne disso tudo, que não está no dito, mas muitas vezes está no interdito, para aquilo que na verdade você gostaria de dizer, mas não consegue, ou nem sabe exatamente o que é, mas que ali está o cerne da questão. E é isso que ele vai investigar. Então, falando um pouquinho sobre essa dinâmica, que é construída nessa consulta, nessa primeira consulta, o Yalo traz pra gente que depois de 41 anos de casado, ele ainda acha que a esposa é uma mulher maravilhosa. Então ele vê a esposa como um suprassumo. Ele conseguiu manter durante mais de 40 anos de casado a mesma paixão e o mesmo entusiasmo do início, mas ele ainda se sente profundamente perturbado por essa enxaqueca e, enfim, por não estar conseguindo ter relação sexual com sua esposa da forma como gostaria. Então, ele mesmo cita que é um ciclo de retroalimentação, porque quando ele se sente impotente sexualmente, ele tem enxaqueca. Quando ele tem enxaqueca, ele se sente mais impotente. Quanto mais impotente, mais enxaqueca, e esse ciclo só se repete. Mas uma coisa interessante que o Yalom chama nossa atenção é que logo nessa primeira consulta, ele assumiu completamente o controle da sessão, ou seja, Martin não deixava espaço para o Yalom fazer suas próprias colocações. Ele não dava espaço para o próprio raciocínio do médico, só ele falava, só ele conduzia. E aí ele traz para a gente uma informação muito importante, que ele fica inteiramente dependente da esposa dele para ele recuperar o equilíbrio após a enxaqueca. Então, após esses episódios que demonstram a vulnerabilidade dele e a fragilidade dele, cada vez mais ele fica dependente da esposa e ele precisa recorrer a ela, para que ele se sinta amado, se sinta protegido e ele consiga dessa maneira se recuperar. E aqui eu trago um trechinho de um poema que eu adoro e que eu acho que dialoga muito com essa obra. Então, vou ler aqui para você, né. "Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e retilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra." Então, trazendo um pouquinho desse texto que dialoga completamente com essa obra. E a gente vai entender ao longo da leitura desse capítulo, que eu inclusive recomendo muito, fortemente, que leia todo o livro, mas em especial esse capítulo 10, que é o Carrasco do Amor, do livro Carrasco do Amor, do Yalo. É muito importante mostrar que esse paciente, ele acaba, trazendo pra gente, primeiro, a questão da enxaqueca.
E aí depois, ao longo da conversa, o paciente se torna o Martin, que na verdade é o ser humano ali por trás, ele começa a desvelar outras camadas. E isso já aponta principalmente para o Yalo, que provavelmente toda essa dependência, eh, toda essa tentativa de recuperar o equilíbrio, tudo isso tem a ver com algum episódio marcante que ocorreu nesses 6 meses atrás. E como eu havia citado no início, 6 meses atrás, ele acabou se aposentando. E a aposentadoria, ela é um momento que uma grande, eh, se não ruptura, ao menos uma profunda reflexão acerca da vida. Uma vez que o trabalho, ele é colocado inúmeras vezes em nossa sociedade como uma forma de propósito. Então, na nossa sociedade ocidental, é muito comum você ouvir que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho ele é o pilar, assim, da vida, e que muito embora isso possa ser questionável e não seja essencialmente uma prática saudável, mas nós sabemos que é frequentemente visto dessa forma. E pensando numa sociedade estadunidense, em um contador, que a gente vai vendo ao longo do capítulo a história dele, de uma origem humilde, eh, que lutou muito para abrir sua firma de contabilidade, que lutou muito para se manter no mercado, que agora pode se aposentar, é muito é muito, como eu posso dizer? Eh palatável, vamos dizer assim, para o nosso pensamento, associar que a aposentadoria dele pode sim ter a ver com essa sensação de finitude, uma vez que agora ele se depara cada vez mais perto da iminência da morte, pela própria questão da senescência, do envelhecimento. E nós sabemos que, desde que nós nascemos, nós já estamos cada vez mais nos aproximando do desfecho imponderável da vida, que é a morte. E embora ele gere muito medo, poucas vezes nós realmente nos defrontamos cara a cara com ele. Nós passamos a vida angustiados com o morrer, com a finitude, mas poucas vezes a gente realmente vai estar ali de frente. E nessa perspectiva, em um desses momentos, pelo menos em que, nesse caso, o Martin se deparou diretamente com a morte, foi ao consumar a sua aposentadoria. E dentro desse contexto, nós vamos perceber que são desvelados diversos sentimentos. Sentimentos de culpa, sentimentos de arrependimento, de medo, de olhar para trás e querer ter feito coisas diferentes da sua vida, querer que tivesse sido de uma forma distinta do que foi, de se arrepender por não ter tido certas realizações que gostaria de ter e de ter um medo do porvir. Medo, porque o passado não foi como gostaria, então o presente está se consubstancializando como algo que, gera arrependimento e medo do futuro, desse porvir desconhecido. Então a gente vai entender mais um pouquinho de como foi essa dinâmica, ao longo do capítulo, com os sonhos. Então, o Yalo, médico psiquiatra, pede para o paciente escrever um pouquinho sobre os sonhos dele. Então ele fala: "Olha, por favor, me conta mais um pouco, assim, me descreve sobre o que que você tem sonhado, assim, sobre, o que enfim, você lembra quando você acorda do que você sonhou à noite". Então, os sonhos nada mais são do que a nossa busca de sentido ao acordar. Eu acho que isso foi algo muito proeminente desse capítulo. Bom, então vamos lá. Eh, falando um pouco sobre os sonhos, todo sonho estava impregnado de medo. Então, os sonhos que eram muitos e que eles são discorridos ao longo do capítulo de uma forma maravilhosa pelo Jallo,
eles sempre trazem diversas alusões à morte, ao medo da finitude. Então, em um dos sonhos, ele sonha que o chão da sua casa está se dilacerando, e que para isso ele vai ter que pegar uma retroescavadeira e cavar, mas ele consegue perceber pela dimensão da destruição que na realidade ele vai precisar cavar pelo menos 20 metros para salvar a casa, ou seja, um trabalho hercúleo para salvar a casa, que seria, de uma forma geral, o alicerce, ou seja, o que ele tem hoje em dia, o casamento dele de 41 anos, toda a vida dele, o patrimônio e o legado que ele deixou. E outro sonho, ele acaba sonhando que a própria mulher dele, ela está dentro de casa, e aí ele vai, na rua e vê um gato correndo atrás de um rato. E ele se sente muito mal pelo rato, ele pensa: "Meu Deus, esse rato vai acabar morrendo". E quando ele sai de casa para tentar ajudar o rato a não ser pego pelo gato, ele acaba percebendo que, na verdade, na frente da casa dele tem 2 gatinhos filhotinhos pequenos que ainda não abriram o olho. Então, essa não abertura do olho, foi traduzida com um dos significados que, na verdade, ele é quem estava tentando enxergar. Então, talvez ele fosse esse rato correndo e dizendo, que ele mesmo tinha planejado para ele, que ele mesmo tinha realizado das suas conquistas e também principalmente também dos seus arrependimentos e dos seus medos do passado, e que quando ele vai para fora e ele vê essas 2 gatinhas que ainda não abriram o olho, mas que são gatinhos bebês, ele vê a possibilidade de uma reconstrução, de reconstruir, reconsiderar, ressignificar a sua existência e de pensar, mesmo que agora, a partir da velhice, de um novo significado para ela mesma, né? No caso, essa existência. Uma vez que nós somos sempre um aberto e que sempre é tempo de modificar, sempre é tempo de tomar consciência e de reagir perante os próprios instintos, perante a própria vida. Então, eu pontuei aqui com o tempo sobre 2 dos sonhos, coloquei umas imagens para intrigar, mas, para quem quiser saber um pouco mais, leia o capítulo, que é maravilhoso, é incrível, que traz bem esmiuçado, muitos outros desses sonhos. Bom, então, falando um pouquinho aqui, né, sobre todo o significado que esses sonhos têm, de que no início da terapia, principalmente, os sonhos eles eram muito versados no medo, na angústia, no arrependimento, em castelos ruindo. Então ele também sonha tá jantando com a mulher dele em um castelo que tá às ruínas e que ele tem medo de entrar. Ele também sonha que tentar alcançar a mulher dele, mas cada vez que ele corre, ele se sente mais aprisionado, até que ele entra num lugar extremamente alto e extremamente estreito, e que ele chega no patamar que é tão estreito que ele não consegue mais voltar. E que é tão alto que ele não consegue colocar os pés no chão. E aí ele não consegue avançar para chegar até ela, porque ele tá preso nesse lugar estreito, mas ele também não consegue voltar, e que ele se vê no meio de um abismo. E ele fala: "Eu tive medo de pular e cometer suicídio", mas que ele sente vontade de se jogar para me tirar desse aprisionamento, desse lugar estreito. Mas ao mesmo tempo, ele sente medo de cair e ele se segura, porque ele não quer cair. Então, isso tudo é muito rico e traz bastante sobre como o inconsciente se manifesta, né, através dos sonhos. E é interessante porque esse inconsciente é chamado pelo diálogo sonhador. Então, dentro do capítulo, ele faz essa distinção no atendimento desse paciente. Embora seja uma mesma pessoa, ele fala quase como se os sonhos fossem psicografias do sonhador através, do nosso paciente, do Mike. Então,
no meio disso tudo, o Magni traz um livro de ideias. Esse livro de ideias é onde ele anota os sonhos dele. Na verdade, livro de ideias é uma licença poética que eu tomei do bloco de notas que ele toma para escrever sobre os sonhos. Então, falando mais um pouquinho assim, sobre essa interligação entre os sonhos e sua história. Ele fala muito do pai e da mãe. Então ele conta, nessa investigação mais profunda que o Yalow faz, ele acaba contando que a mãe acabou expulsando o pai de casa e que ele, como filho, teve todas as atribuições que seriam do pai. Então ele precisou muitas vezes acompanhar a mãe em diversos tipos de situações, o que fez com que muitas vezes ele fosse caçoado pelos amigos, e que ele se sentia culpado de não ter essa figura paterna e culpado de ter ocupado esse lugar que, na verdade, ele via como se fosse do pai. E que tudo isso gera nele uma angústia, um medo e um arrependimento muito grande. E além disso, ele fala muito da Cindy, da sua esposa, que ele diz que é uma mulher perfeita, que é quase uma santa, que ele realmente coloca num pedestal. E ele coloca sobre a responsabilidade dela a sua integridade, tanto física quanto psíquica, visto que quando ele não tá bem, ele recorre diretamente a ela. E é a ela que ele espera ter esse reconforto, seja fisicamente, emocionalmente, quase que espiritualmente mesmo, como isso se manifesta ao longo do capítulo. Então, ele traz pra gente que, por exemplo, quando ele tá mal, ele precisa de um conforto físico. Então, ele precisa que ela faça a barba dele, ensaboe, que ela esteja ali sempre presente. Ele precisa saber aonde ela tá sempre, para que ele se sinta mais seguro. Só que tudo isso que eu tô relatando não é algo claro. São coisas que vão se manifestando através das sessões de terapia e que ele não traz como algo óbvio. E na verdade vão sendo bem veladas, camada por camada. E o mais interessante é que isso ocorre muitas vezes através dos sonhos e da interpretação que o Yalo, justamente com o Mike, dá pra ele. É, então, falando um pouquinho sobre esse consciente próximo, ele traz que a gente, muitas vezes, quando o consciente está próximo, acaba é, julgando situações que moralmente e eticamente, no nosso consciente, né, ali, nós julgaríamos como muito errados e condenados, mas a gente acaba tendo uma moral um pouco mais fluida, no sentido do diálogo, até mesmo pensando assim, no contexto freudiano com o nosso id. Isso porque ao longo do capítulo ele traz falando para falar sobre esse inconsciente próximo, que o terapeuta tem que ter cuidado para estar próximo, mas não estar próximo demais, para o inconsciente não emergir completamente para a superfície e acabar, enfim, liberando completamente esses pensamentos reprimidos. Mas ele traz alguns, como por exemplo esse, que ele fala quando a mulher dele não está presente, que ele se sente tão mal que ele compara, né, ele fala sobre um caso de um homem que matou a mulher com ácido, algo assim, obviamente criminoso. E ele fala: "Ah, eu até posso entender como a fúria contra uma mulher poderia levar a cometer um crime desse". E nesse momento, o Yalom, ele pensa, embora a terapia esteja sendo essencial, que ele, como terapeuta, precisa fazer uma nova abordagem, que ele precisa talvez trazer a terapia para um outro eixo, porque ela está deixando o inconsciente até próximo demais, e que isso pode ser perigoso, ainda mais se tratando de um contexto de um relacionamento, em que isso poderia potencialmente explodir e causar, enfim, menor dos desgastes um divórcio para os dois. Quando não, enfim, outros tipos de acontecimentos, né, claramente criminosos, como esse que ele pontuou em uma frase, né, que deixou claro que o inconsciente está se aproximando muito da superfície, uma vez que
foi uma frase exprimida conscientemente de um pensamento que, no geral, é reprimido. Nesse sentido, ele continua tentando fazer uma abordagem através dos sonhos, então saindo um pouco desse inconsciente, voltando um pouco para essa parte mais do consciente sonhador, né, desse sonhador que se manifesta através de capítulos. Então ele fala, em uma metáfora muito preciosa, muito bonita, sobre o transplante de coração. E ele diz que, o sonho é que ele realizou um transplante de coração e que esse transplante, ele, de uma certa forma, tá tendo, dificuldades para ser aceito pelo corpo. E o transplante de coração é uma metáfora para terapia, para psicanálise, da psicoterapia, visto que foi dada uma nova oportunidade de ressignificação, um novo sentimento, uma nova forma de ver e de viver, como se fosse uma tela em branco para ser reescrita, redigida, pintada. Tem uma passagem até muito bonita que ele fala sobre um dos sonhos que ele teve, que era um menino que estava muito eufórico por saber que ele poderia, que ele ganhou uma tela em branco que ele poderia pintar da forma como ele gostaria. Em que eles entendem que, na verdade, esse menino é ele mesmo, é a criança interior dele, muito feliz por poder pintar de novas cores, de novas formas, essa sua história. Que mesmo que ele já se encontre em idade mais avançada, que isso não é impeditivo, pelo contrário, é muito salutar e é muito bom que tenha feito esse movimento, de mudança nessa idade. E ele também fala um pouco sobre sonhos. E aí ele conversa com a esposa dele e diz que 6 pessoas da faculdade dele, que ele conhecia e cursaram faculdade com ele, haviam morrido, em pouco tempo. E isso também o aproxima cada vez mais dessa angústia de morte, que já está correlacionada com a aposentadoria. E que também, ao longo do texto, nós vamos ver que também está relacionada com o fato de que eles não tiveram filhos. E que isso era um desejo dele há 30 anos, é, mas que a mulher dele não conseguia engravidar e que eles acabaram parando as tentativas. E por isso eles não geraram herdeiros. E que não virar herdeiros acabava ainda mais esse sentimento dele, visto que a aposentadoria por si só já cessava uma parte da vida que era muito importante, que era a possibilidade dele se sentir contemplado e realizado através do trabalho. E, e para além disso, ele não ter deixado um emprego, então, como ele aborda no livro, não ter deixado células embrionárias infinitas, entre aspas, né, se manifestariam através de um outro ser humano, ele acaba cada vez mais ficando receoso, angustiado e com medo. E ele fala que cada vez mais ele aumenta coleções. Então ele começa a colecionar selos, começa a colecionar campanhas de partidos, começa a colecionar times, enfim, uniformes de times, e que cada vez mais ele fica receoso por conta desse porvir que se desenha sombrio diante dele. Então, esse sonho é um sonho em que ele vai falar com uma colega dele da escola, e quando ele toca na colega, ela vira, e o rosto dela é um crânio horrendo cheio de muco. Ou seja, mostrando a finitude, mostrando ele diante da morte e como ele se confronta com seus arrependimentos passados nesse momento. É, e aqui eu trago mais um trechinho de um poema que eu também adoro, em que ele se inspira dessa forma. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nessa terra miserável
mora entre feras, sente inevitável necessidade também de ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que apaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te apaga, escarra nessa boca que te beija. Então, eu acho que isso dialoga muito com toda a obra em si. E eu trouxe um pouco mais de arte, como a gente já falava, que eu penso a arte é um instrumento muito poderoso, porque ela muitas vezes diz o que não é dito, né? Ela elucida o interdito. Então, aqui eu trouxe uma obra de Salvador Dalí, falando sobre o tempo, sobre como ele se derrete, como ele se manifesta como imponderável, mas por mídias ali consumindo o relógio, consumindo o nosso tempo, desses vermes que vão se apropriar do corpo como só existir a matéria e não existe mais a possibilidade do aberto que é dado evidentemente ao ser, ao existir. E nesse mesmo contexto, trazendo aqui um pouco também sobre esse sonho, esse sonhador que se manifesta quase que como uma entidade à parte, embora ele claramente seja a sobreposição, né, dessa pessoa múltipla e diversa, que é o Marte. Então, trazendo aqui também esse quadro de Salvador Dali, falando sobre os sonhos, sobre os desejos, sobre o imponderável, de estar tão perto do céu, estar tão perto dos pensamentos, desse plano das ideias perfeitas, e em outro momento, né, o que nós somos, na verdade, é a conjuntura disso tudo, mas que nós estamos nesse plano terreno ali abaixo, tentando entrar em contato, enfim, com essas outras dimensões do nosso ser. E que a psicoterapia ela propicia isso. Então, falando um pouquinho agora sobre, retomando, né, sobre o nosso caso, mas ele percebeu, né? Então, na terapia, acaba que ele deu muito de si, acabou chegando muito próximo à consciência. Então, traz aqui um pouquinho sobre o que ele perseverou longe demais, mais longe do que esses sofrimentos alcançavam, e que agora ele estava sendo atacado de todos os lados. O passado era obscuro e irrecuperável, o futuro bloqueado. Era tarde demais. E agora, mais? Então, e agora, né? O que nós vamos propor, então, para esse caso? Bom, embora permanecesse ansioso e deprimido, o Marvin continuou a trabalhar corajosamente. Ele aprendera a ter mais respeito a si nos últimos 5 meses do que nos últimos 74 anos, segundo ele mesmo. Este ente, o homem, e ser o aí, existe imediatamente no mundo. Essa frase é muito preciosa porque o ser aí é uma tradução possível da gente dizer o Dasein, que é uma base da fenomenologia heideggeriana. Então, o Dasein, o ser o aí, esse homem, esse ente, ele existe imediatamente no mundo. Ou seja, ele só pode se manifestar no tempo presente, ele só pode se manifestar no mundo, porque ele é um aberto. Então, todas as amarrações, todas as conjunturas sociais, psíquicas que nos amarram, nos aprisionam, tudo isso na verdade, faz parte da nossa busca por por algo que nos tire desse sofrimento, dessa angústia, desse medo do aberto, de ser imediatamente no mundo. E é isso que a psicoterapia tenta entregar para o paciente. Então, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer muito a todos pela atenção. Para falar um pouquinho sobre o desfecho também desse capítulo, o Marvin e a Lisa, sua esposa, eles acabam juntos entrando, na terapia com o Dr. Yalo, e eles conseguem resolver muitos
problemas, porque na verdade é dito e é demonstrado, presente explicitado, e esses problemas eles decorriam de angústias, medos e arrependimentos do passado. Então, aos filhos, ela carregava consigo um medo, uma angústia muito grande pela aposentadoria desse marido, porque ela carregava com ela uma grande responsabilidade sobre ele, sobre o seu bem-estar físico, psíquico, espiritual, e ela acaba desenvolvendo uma agorafobia, ou seja, ela sente medo de sair. Isso tudo é muito trabalhado com os dois. E ele, por outro lado, a coloca como um pedestal, é como se fosse uma santa, algo incrível, e coloca muita responsabilidade sobre ela, e isso acaba afetando muito a relação dos dois. E é muito bonito ver o quando os dois acreditando é, do Yalo, e no início do capítulo ele fala que eles eram muito reticentes, tanto que a filha nem queria procurar e acabou indo por ver tantas mudanças positivas no marido, e também mostrando quanto a psicoterapia feita em conjunto fez com que ele chegasse a excelentes resultados. Isso foi possível porque tinha um profissional ali atento para acolher, um profissional que percebeu muito mais do que o paciente que estava diante dele. Ele olhou para o mar, ele olhou para as questões substanciais que o cercavam. Então, eu espero muito que tenha sido proveitoso para vocês. Deixa aqui o meu contato, agradeço muito pela atenção. Deixa também a recomendação dos livros. E mais uma vez me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato, será um prazer, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos na paz. E, enfim, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado um pouquinho desse trabalho que eu tanto amo participar. Tá bom, gente? Fiquem na paz. Muito obrigada pela atenção. Enfim, tô esperando atenciosamente, né, e com muito carinho, as considerações de vocês, tá bom? Um grande abraço.